Olá pessoal, tudo tranquilo? O que me traz hoje a falar para a comunidade é a pergunta que um jovem me fez quando nós estávamos conversando sobre os vários assuntos aí da contemporaneidade, aí, principalmente no aspecto político. E aí enveredou-se do seu ponto de vista filosófico e o mais jovem entre os interlocutores me pergunta: mas tu és professor de filosofia ou tu és um filósofo? A vaidade, evidentemente, me empurrou para dizer: é óbvio que eu sou um filósofo, mas, do seu ponto de vista da cautela, eu afirmei: não, eu sou um professor de filosofia. De uma certa forma, querendo, já que a pergunta me pegou no momento de irreflexão sobre este assunto, né, a prudência fez com que eu puxasse o freio de mão e parasse por aí. Pois bem, vindo para casa, fiquei refletindo. Ora, não é verdadeiro o que diz o senso comum, que todos nós somos filósofos, de certa forma, como se nós nascêssemos filósofos. Bem, isso não é uma verdade, porque aquele que produz conhecimento filosófico, ele é um pesquisador, ele é alguém que tem muito conhecimento, muitos anos de preparação, de estudo, não só ou não necessariamente estudo acadêmico. Entretanto, ele precisa ter muito tempo de investimento, muito esforço, muita leitura, muito foco. Então, é evidente que nem todas as pessoas se tornarão filósofas no sentido de pesquisadoras na área. Todos nós nascemos com a capacidade de refletir, mas nem todos que refletem necessariamente o farão do seu ponto de vista do exercício da filosofia. É bom que se diga isso, já de cara, para que saibamos que nem todos que falam bem, nem todos eloquentes, nem todos que conseguem falar poeticamente, nem todos que conseguem falar de maneira não tradicional, são filósofos. Eles podem ser poetas, eles podem ser artistas, podem ser várias coisas, engenheiros, médicos, advogados, mas não necessariamente por falarem de maneira diferente, por terem ideias não usuais, eles são necessariamente filósofos. Levaria até a uma questão: o que é a filosofia, que neste momento nem me atrevo a discutir. Apenas quero aqui dizer que ser filósofo é diferente do que pensa o senso comum. Também agora falando, vem à minha mente a ideia de que aquele que tem mestrado, doutorado, ele pode até dizer-se um filósofo, porque ele caminhou, né, do seu ponto de vista institucional, os caminhos necessários para ser um pesquisador. Né? Enfim, tem todas as diplomações técnicas para isso. Entretanto, ele pode ser um sujeito que não será lembrado como um filósofo. Aqui eu já pego um outro aspecto. O aspecto de que a comunidade acadêmica ou as pessoas, a sociedade, não o identificam como um filósofo no sentido aquele que se dá a um Sócrates, a um Platão, ou, né, podemos pensar a alguém contemporâneo, né, que o fato de citar o nome da pessoa já vem junto
aquela ideia de que ele é alguém reconhecidamente, incontestavelmente um filósofo, aquele que incontestavelmente trouxe uma modificação cultural, intelectual de massa. Ele conseguiu modificar um jeito de pensar, mais ou menos como alguém que faz todo o caminho da graduação, da pós-graduação e etc., no ensino da arte, e ele não necessariamente será reconhecido como um artista. E aqui vem uma questão bem complicada. Se todo filósofo ou se todo artista deve ser reconhecido. E se não é reconhecido, não é um artista ou não é um filósofo. Quanto ao artista, eu não sei. Mas quanto ao filósofo, quero crer que, se não há um reconhecimento desse pensador, deste filósofo, é sinal de que ele não traz uma modificação no seu contexto histórico-cultural. E se ele não traz modificações na forma de pensar, de ver o mundo, sob o ponto de vista da filosofia, ele pode até ter uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, mas eu desconfio que talvez essa pessoa não seja filósofa no sentido que eu estou dando. Filósofa como aquele que transforma a sua realidade. Ele pode ser até um estudioso, ele pode ser um produtor de artigos, mas que não faça mudanças estruturais na forma, como eu já disse, de pensar o mundo, na cultura, na história. Portanto, penso que filósofo será aquele que, nesse sentido mais de mudança de realidade, é aquele que é apontado pelo tempo, é aquele que é apontado pelas mudanças que ele traz no seu contexto, mas que só o tempo poderá dizer. Só o tempo. Porque não será as questões institucionais, acadêmicas, e também não será a mera publicidade do seu nome, mas será o tempo. Será os próprios filósofos, os próprios historiadores que vão conseguir com o tempo discernir se, afinal de contas, o Joãozinho das Neves lá foi realmente alguém que está à altura deste nome filósofo, com esse peso todo que ele tem. Esse peso todo que ele tem. Portanto, este aluno, ao me perguntar, mas tu é um filósofo? Acredito que a minha resposta foi bastante prudente. E, apesar dele contra a minha vaidade, foi bastante prudente, porque trabalhar com a filosofia, conhecer a filosofia naquilo que me é possível conhecer, e trabalhar com alunos, trabalhar com pessoas, ela me faz muito mais um professor de filosofia, no sentido de quem professa, no sentido de quem dialoga, de quem gosta, de quem tem formação para isso e fala da filosofia com coerência, com competência. Me parece muito mais próximo de um excelente professor, de um excelente crítico, fomentador do pensamento diferenciado. Mas daí, basear-se em algum diploma ou basear-se em alguma notoriedade é um pouco forte para poder daí deduzir que posso ser dito, aclamado, ou auto-intitulado um filósofo. Portanto, acredito que é muito mais interessante, muito mais filosófico
e muito mais produtivo mantermos-nos amantes da filosofia, mantermos-nos estudiosos, mantermos-nos dialogais, né, e transformadores, é muito mais importante do que responder a esta pergunta: tu és ou tu não és filósofo? Né? Porque é bem diferente de perguntar ao médico: tu és ou tu não és um médico? Tu és ou tu não és um engenheiro? É muito mais difícil, e talvez essa pergunta seja irrespondível durante o tempo vivo da pessoa. Talvez enquanto a pessoa esteja cá entre nós, seja muito complicado ou impossível responder. No máximo, se eu fosse alguém, e não sou, extremamente reconhecido pela comunidade, eu diria: olha, eu sou alguém conhecido pelas pessoas, né? Citado pelas pessoas, mas não posso dizer que sou filósofo, no sentido pesado, denso, que essa palavra representa, essa história toda de milhares e milhares e milhares de anos. Quem vai saber quem é ou quem não é o tempo, senhor de tudo, né? O tempo é que vai dizer, e é provável que a pessoa que será dita filósofa não estará lá para ouvir. Faz parte da doação intelectual que é trabalhar com a filosofia, que a gente está sempre tentando se doar, a gente está sempre tentando trazer uma reflexão nova e importante e poderosa, mas cujo resultado é sempre amanhã. Doação maior do que essa não encontrei ainda. Um abraço e até a próxima.